Justiça Desportiva pune jogadores ligados a escândalo de apostas. A Justiça Desportiva é uma piada, né? O STJD é piada ao cubo, né? Vamos ver como é que vão apreciar a questão, né? Eu não dou muita importância à Justiça Desportiva. Já vi cada caso, olha que eu acompanho o futebol dos anos 60. É engraçadíssimo aqueles tipos de julgamentos. Bem, mas deixando isso de lado, indo ao que importa, esses cassinos eletrônicos estão aí, né? E é necessário regulamentá-los. Achar que vai proibir, não vai proibir. Os investimentos vão continuar. A questão que se coloca é como coibir a ação criminosa desses cassinos nas quatro linhas, né? Para usar a velha expressão do futebol. Eu acho que esse é o grande desafio colocado aos clubes, aos jogadores, aos sindicatos de jogadores, às federações, à CBF. Eu acho que essa é a grande questão. E aí fica a pergunta: se os cassinos eletrônicos são permitidos, por que não são permitidos cassinos legalizados aqui no Brasil, no sentido territorial? Membros de grupo neonazista presos no Rio Grande do Sul. Vale lembrar que nos anos 1930, a maior seção no exterior do partido nazista, o partido alemão, era no Brasil. Ponto. Isso não é pouco. 2. Nós tínhamos núcleos nazistas aqui muito fortes, especialmente no sul do país, mas não só, mas no sul do país. Tanto que, em 1938, veio a lei da nacionalização do ensino, ou seja, o ensino de alfabetização das escolas teria de ser em língua portuguesa, porque no sul do país era feito em alemão e em algumas outras regiões do país em japonês, né? E isso criou uma série de problemas e o governo de então nacionalizou o ensino. Então, no caso do nazismo, uma longa história. Estava nas bordas da sociedade, como você destacou. A internet multiplicou isso numa escala nunca vista. É necessário, portanto, uma ação, e é correta, preventiva das autoridades e, nas escolas, um trabalho de educação democrática, algo que não é feito. Eu já sugeri que, por exemplo, a Constituição Cidadã aqui, ela fosse ensinada em sala de aula. Claro que não como direito constitucional, evidente. Mas princípios da Constituição, da democracia, da convivência dos contrários, do Estado Democrático de Direito, das liberdades democráticas, o que é democracia, né? A luta contra o racismo, tudo isso está na Constituição Cidadã. Não, se não for uma disciplina, que fosse o conteúdo programático discutido tanto no ensino fundamental, já no final do ensino fundamental, ali na 8ª, 9ª série, ou no ensino médio, né? É um trabalho de educação, porque enquanto os democratas e republicanos não espalharem a democracia, as sementes da democracia, o que vai ser produzido nesse plantio nocivo do nazismo é o antissemitismo, é a misoginia, é o racismo, é o extremismo. Então cabe às autoridades, e aí passaria pelas autoridades superiores lá do MEC, numa discussão séria sobre o currículo escolar, não o atual, que estavam querendo colocar aqui, na minha leitura, absolutamente equivocado, colocar a Constituição Cidadã como material didático. E, volto a dizer, disciplina ou conteúdo, porque isso é muito grave e nós temos história. E é uma cidade, por fim, a cidade não é culpada, mas eu até tive nessa cidade, conheço, em Santa Catarina, no interior, que uma fotografia, acho que de um drone, mostrava a piscina de um cidadão com a suástica lá na piscina, né? Então isso tem de ser enfrentado. Nós tivemos aqui em São Paulo os carecas do ABC, vamos lembrar, né? Já faz tempo, né? Então tem esses núcleos e nessa internet subterrânea, eles circulam essas ideias. É importante consultar os especialistas. Nós temos grandes especialistas. Infelizmente, a professora Adriana Dias faleceu há poucos meses, que acompanhava par e passo isso, mas o professor Michel Germa, lá na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro, é alguém que acompanha par e passo a movimentação desses grupos neonazistas e que cresce cada vez mais no Brasil. Itamaraty amplia ações de diversidade em promoções de servidores. É bom lembrar
que durante o segundo reinado, 1840, 1889, durante o reinado de Dom Pedro II, portanto, muitos dos diplomatas brasileiros eram mulatos e negros e que a República, recém-instituída, acabou dispensando esses mulatos e negros do serviço diplomático. Basta consultar a imprensa da época, né? Não custa recordar. Não custa recordar também que no governo Jânio Quadros foi nomeado para Gana um embaixador negro, um jornalista, que eu tenho até o livro dele, o Raimundo Dantas, um livro muito interessante, que ele ficou como embaixador em Gana durante cerca de aproximadamente 3 anos, e Gana não era um qualquer país, não. Gana tinha o Nkrumah, que é o símbolo da independência da África Negra naquele momento histórico, final dos anos 1950, início dos anos 1960. Portanto, nós tínhamos em certo momento na nossa história, especialmente no segundo reinado, que deixou horrorizado, inclusive, o Conde de Gobineau, que esteve no Brasil como embaixador de Napoleão III entre 1869 e 1870, o número de negros que circulavam no Paço de São Cristóvão, né, onde residia o imperador. É só lembrar quem nos acompanha, Gobineau é uma espécie, com aquele trabalho clássico, ensaio sobre as desigualdades das raças, que dá alguns dos fundamentos teóricos do nazismo. Então, nós tínhamos uma tradição que acabou com o branqueamento, meio que a fórceps do Estado brasileiro, inclusive do Itamaraty. Portanto, essa notícia é bastante positiva, mas eu gostaria de recordar, por exemplo, o que foi feito no passado não tão distante e o caso da política externa independente de Jânio Quadros, tendo à frente o grande ministro Afonso Arinos de Melo Franco. TCU aprova com ressalvas contas de Bolsonaro em 2022. O Tribunal de Contas da União tem o Ministério Público de Contas, né? Vocês vão se recordar, vamos lá, né? Aquela história do Fernando Brant. Minha arma que a memória guarda. Dele, dos tempos da paneira, eu até voei na paneira, faz tempo, já tenho certa idade, mas vamos lá. O Ministério Público de Contas que identificou as pedaladas, vocês se recordam? Não faz muito tempo, né? Estamos aí falando há cerca de 7 anos atrás, se tanto, 7, 8 anos. Agora o caso é muito mais grave. O caso é muito mais grave, porque as tais pedaladas já tinham ocorrido em governos anteriores sob outros subterfúgios contábeis, né? Eu conheço um pouquinho de contabilidade pela profissão que exerci em certa época, muito distante da minha vida, essa questão, as pedaladas. Agora, a questão do que foi gasto para reeleger com recursos públicos de forma inadequada, ilícita, pelo ex-presidente da República, especialmente no segundo semestre do ano passado, foi algo inaceitável. Então, eu espero que a justiça haja da mesma forma, né? Todos os brasileiros, diz a cabeça do artigo 5º, são iguais perante a lei. Jair Bolsonaro é igual ao Dilma Rousseff, igual a qualquer outro. Ele tem mais um ilícito a responder, que são justamente gastos feitos de forma indevida no momento eleitoral. A Caixa, inclusive, a antiga Caixa Econômica Federal, conhecida como Caixa, ela está quase que destruída porque ela é uma 100% de Estado, é diferente do Banco do Brasil, né? Então, vamos aguardar. O TCU fez o seu trabalho. Agora, cabe às outras instâncias. Ele não é um tribunal, só esclarecendo. A gente fala tribunal, mas não é tribunal. Ele é um órgão acessório do Poder Legislativo. Agora, cabe às outras instâncias tomarem as providências devidas. Deputado de Goiás admite que financiou acampamentos em quartéis. Basta ver o tipo patético, de chapéu. Primeiro, ele não tem regras de civilidade. Ele precisa não dar um Marcelino de Carvalho, que ele não consegue ler, um pobre coitado, certamente. Porque você não está dentro do parlamento de chapéu. Eu acho que ele, né, primeira coisa, é um beócio. Ele não sabe o que é beócia, é Grécia Antiga. Entra um pouquinho, senhor deputado, é um beócio. E apoia um ato extremista, né, transformando criminosos em heróis. Aqueles que queriam impor uma ditadura no Brasil, prender o ministro Alexandre de Moraes, fechar o Congresso Nacional, fechar o Poder Judiciário e impor uma ditadura no Brasil, que era o Atos de 8 de janeiro. Né? Ou seja, rasgar, portanto, a Constituição cidadã. Ele se diz partícipe disso e se considera injustiçado. Olha o nível mental, que é um problema já cognitivo. O Jean Piaget certamente o estudaria.
Ou eu não sei se passaríamos para outros, Cesare Lombroso. Cesare Lombroso olharia para ele e teria realmente uma definição muito rápida. É esse o nível hoje de grande parte da representação parlamentar nos estados, nos municípios, em Brasília. Agora, todos estão lá não por vontade própria, é porque foram eleitos. Então, ele quer aparecer, né? Chamou um preso de herói. É o único... Quem é esse cidadão? Ninguém sabe quem ele é. Ele só apareceu por causa disso. É um pessoal extremista com concepções que não é nem do fascismo italiano, porque eles nem sabem, nunca leram Mussolini, nem enciclopédia fascista, mas a ideia deles é que precisa lacrar. É uma ideia moderna, do século XXI, das redes sociais. E como ele conseguiu lacrar esse beócio? Ele conseguiu lacrar o beócio, como nós diríamos em Atenas, porque nós estamos em Atenas, ele está na Beócia, falando uma asneira dessa, desculpa usar uma expressão tão popular, né? Falando uma asneira, uma coisa absurda, e conseguiu aparecer. A grande questão que nós esperamos, e isso que importa, o término dos inquéritos, os inquéritos serem recebidos pelo Supremo Tribunal Federal, são mais de 1.000 réus. Eu quero saber como é que o Supremo vai julgar 1.000 réus, será a primeira vez na história. Quero acompanhar isso, para e passo, que isso é muito importante. Tem de ter a punição devida, porque durante 30 anos, 2 anos de vereador e 28 anos de vida parlamentar, Jair Bolsonaro desqualificou a Constituição Cidadã. Falou em tortura, defendeu torturadores, defendeu golpe de Estado, defendeu fuzilamento de presidente da República, ou então presidente Fernando Henrique Cardoso. Todo mundo achava engraçado, que era um programa popular, né, de uma TV aí. Deu no que deu. Então, se não forem punidos os extremistas que rompem a ordem legal, as liberdades democráticas e atacam, o que é mais importante, ela é tão importante que ela não tem número, é a Constituição, eles têm um lugar certo para eles. Sabe qual é? É a cadeia. Só isso. PF avalia em 5 milhões de reais joias dadas a Bolsonaro e apreendidas. O valor é extremamente considerável, basta dividir pelo número de salários mínimos e quantos anos um trabalhador teria de trabalhar para receber esse valor de 5 milhões de reais. Eu acho que só essa conta já representa quão significativo é esse fato. Segundo, a diminuição de 16 milhões e meio de reais para 5 milhões, é bom lembrar que essas joias têm de passar por diversas perícias, porque eu conheço meio por cima o assunto através de terceiros. É um negócio muito complicado, porque pelo trabalho feito, se é um trabalho único ou não, etc, etc. Quer dizer, há o outro valor, além do valor das peças em si, mas independente disso, dos chamados 5 milhões, o crime foi cometido. Não muda nada. Podia ser uma joia de 10 reais, comprada numa gotas de pinho Alabarma, ou aqueles anéisinhos que antigamente tinha, não sei se existe ainda em lojas de doces bem populares, ou isso daí é a mesma coisa, o crime é o mesmo. O crime cometeu, tentaram dar uma carteirada, a Polícia Federal agiu da forma correta, porque ela é concursada, aí nós vemos a importância do concurso público para dar segurança ao funcionário público. Se não tivesse concurso público, exato, eles teriam dado a carteirada, levado as joias e dispensado o funcionário. Graças aos céus, já há décadas, nós temos o concurso público que dá segurança ao funcionário agir em defesa da República. O crime foi cometido, a questão se questiona o valor do crime, mas não muda a essência. Foi um ilícito e tem de ser pago, evidentemente, pela legislação vigente sobre essas questões. Ponto final. Primeiras análises da CPMI dos atos criminosos. Nós temos o chefe do golpe, que é o Jair Bolsonaro, né, e sua caterva, temos os financiadores do golpe e temos aqueles, grande parte deles são pobres coitados de uma caterva, basta olhá-los, né, que invadiram a sede dos 3 poderes e tentando fazer algo muito pior do que foi o 6 de janeiro nos Estados Unidos, incendiando o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Então, a questão se divide em 3. O chefe, Jair Bolsonaro,
Quem financiou? Ninguém fica 3 meses, né, sem fazer nada, sem trabalhar, né? Alguém financiou isso e tinha uma estrutura de financiamento e de manutenção desses acampamentos. E terceiro, quem são esses? Mais de 1.000, né? Já sabemos réus. Em suma, a investigação tende até o fundo. Há questões que são secundárias. O Gonçalves Dias, eu prefiro o poeta, não esse, o Gonçalves Dias parece pouco eficiente para exercer, parece, a princípio, as funções do GSI quando estava à frente, né? Se ele recebeu 1 dúzia de mensagens, 2 dúzias ou 3 dúzias, tudo isso vai ser devidamente levantado e qual é o teor dessas mensagens. Agora, que houve uma tentativa de golpe de Estado? Houve, e isso é gravíssimo. A CPMI, com os bolsonaristas, extremistas, que eram coparticipantes disso tudo, em momento algum eles se manifestaram em defesa aqui da Constituição, do Estado Democrático de Direito, das liberdades democráticas, dos 3 poderes. Portanto, eles são coparticipantes e que estão se auto-investigando, o que eu acho fantástico. Mas tudo bem, é o que temos. A questão que vai ser apresentada, as reuniões vão ser muito difíceis, os depoimentos extremamente difíceis, dificilmente chegará um relatório final. Depois do término da CPI, deve ter 2 relatórios, um da relatora, né, que pode ser que seja aprovado, e um segundo relatório da oposição golpista, né? Esse ato nunca ocorreu na história do Brasil, vamos registrar, nunca, desde quando a capital era no Rio de Janeiro e depois a 21 de abril de 1960 em Brasília, isso nunca ocorreu. E tudo que nós estamos vendo aqui nessas imagens, nós não podemos dizer que é um ato de um cidadão de bem, de patriota, esse ato de criminoso, e tem de ser devidamente punido. Agora, a CPI dificilmente fará um bom trabalho, não por causa do senhor presidente nem da senhora relatora, porque a Polícia Federal, o Ministério Público, há mais de um semestre, né, já está fazendo esse trabalho, com muito mais expertise. O que teremos lá serão fatos políticos. Por exemplo, Magno Malta, ele não pode ser segundo presidente. Sabe por quê? Porque o regimento do Congresso é omisso. Numa CPI, você tem o presidente, o relator e o vice. Não existe segundo vice-presidente. Quer dizer, ela já tem um pecado original, que é o Magno Malta, que é aquele senador que a gente nem precisa falar, o Brasil, infelizmente, o conhece. Então, a questão toda que eu espero que no final disso tudo, especialmente o Exército, se deixe de ser um partido político, como foi no último quadrênio presidencial, voltando a uma triste tradição que parecia enterrada na história brasileira, e volte a ser uma Força Armada. Aprender com a guerra da Ucrânia, as novas táticas, estratégias, equipamentos, né? A guerra de alta intensidade imaginava-se extinta. Não, a guerra da Ucrânia mostrou que a guerra de alta intensidade está aí presente. E qual é o papel central do Exército? É defender a pátria, não é participar de golpe de Estado. Então, o senhor Mauro Cid, que tinha notas incríveis, eu queria colocá-lo lá na frente de batalha da Ucrânia. Eu queria colocar o general Heleno, o Jair Bolsonaro, Braga Neto, ali em Kharkov. Eu queria ver essa turma, desculpa usar essa expressão, que vem lá da filha do Brizola, faz tempo já falecida. Eu queria ver esse pessoal lá na frente de batalha. Então, não faltam tarefas para o Exército. Equipamentos, estratégias, discutir as questões teóricas da guerra. Exército não é para participar de golpe de Estado. Isso era no passado. Nós viramos essa página. E a CPI, eu espero que ajude a virar essa página. Não vai ajudar muito. Quem vai ajudar é o Supremo Tribunal Federal e todas as instâncias que estão investigando, como a Polícia Federal e o Ministério Público. É tudo lamentável o que ocorreu e tem de ser devidamente punido com a prisão mais severa. Não é tergiversar e não é ter medo de ninguém. Nós só podemos temer a ordem legal e a Constituição cidadã, que é tão importante a Constituição que sequer número tem. Júri definirá futuro de acusados por morte de cinegrafista em protestos. É um negócio interessante. Eu até procurei trabalhos acadêmicos mais robustos, como a gente gosta agora de falar, né? E não encontrei análises que tentassem explicar o que aconteceu
em 2013, quando das chamadas jornadas por alguns de 2013. É bom lembrar que teve as manifestações em Porto Alegre, né, que foi o início mesmo que detonou o processo, depois veio aqui para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, etc. A questão inicial era o problema de passagem de ônibus, 20 centavos, de metrô, de transporte coletivo, e aquilo era mais do que os 20 centavos. Era uma insatisfação da população, porque se nós olharmos o crescimento econômico, em 2010 o Brasil cresceu 7,5%. Foi o maior crescimento do século, né? 7,5%, e na verdade nós não crescemos 7,5%, salvo engano, desde o início dos anos 1980. Portanto, era um longo processo que nós tivemos aí mais de 20 anos para voltar a crescer taxas que nós já crescemos e até mais que isso. Chegamos nos anos 70 a crescer a taxas chinesas, o nosso PIB. Bem, aí era uma insatisfação que envolvia, claro, o transporte coletivo, a falta de perspectiva de vida, de trabalho com a escola, com o país, com a política, e foram manifestações espontâneas. Você não pode dizer que um partido político é que detonou aquilo, não. Eu acompanhei algumas delas como observador, dando uma de pesquisador, olhando as que subiam a Brigadeiro Luiz Antônio, perto aqui inclusive da CNN, para tentar entender quem era que estava, mas eu não fiz, devia até ter feito entrevistas no sentido acadêmico, para saber quem eram aquelas pessoas, mas era muito plural, tinha jovens, tinha idosos, parecia que alguns eram comerciantes, um ou outro até que eu cheguei a conversar, o outro estava lá porque já estava cansado da política, mas o curioso é que tudo aquilo, sem entrar nessa tragédia do cinegrafista da Bandeirantes, falaremos daqui a pouco, não deu concretamente alternativas eleitorais para o ano seguinte, em 2014. Vide que o segundo turno foi aquele mesmo segundo turno que tivemos em 2010, em 2006, em 2002, ou seja, PT e PSDB. Aécio e Dilma, né? Quer dizer, não teve reflexos diretos na cena política. E a tragédia, essa daí, é inacreditável, demorar uma década quase para apurar os assassinos do cinegrafista da Band, foi um negócio terrível, terrível. E muitas perguntas ficaram, só vou deixar uma delas no ar. Quem eram os Black Blocs? Quem eram os Black Blocs que estavam aqui em São Paulo, especialmente no Rio de Janeiro, e nós não sabemos até hoje, né, a não ser uma moça que foi presa no Rio, que levava o apelido de Sininho, né, vocês devem se recordar, mas no caso de São Paulo, quando terminava a manifestação, eles começavam a atacar agências de carro importado, bancos, lojas, etc. Quem eles eram? Até hoje, 10 anos depois, não sabemos.